Bom dia, irmãos. Sempre eu digo, né? Que bom que você está aqui de manhã. Graças a Deus pela sua vida. Mas vamos orar, né? Sempre, oração é sempre bom. Lembrar daqueles que estão doentes, que estão enfermos e não estão aqui conosco nessa manhã, não é? A gente, agora cedo, o Milo estava falando que a Lúcia foi embora com muita dor no peito, né? O Ademir levou ela para o hospital, mas estava tomando café com ela cedo, estava tão feliz, né? Conversando com ela, e com o anel, mostrando o anel. Estava a Berenice e eu, hoje tomamos café da manhã, então vou lá por ela, depois os irmãos podem dar uma ligadinha, né? Para ver o que aconteceu. Lembrar da Luzia, que ainda continua lá já está bem melhor, né? Também. Tem a irmã Maria, né? A mãe da irmã Luzia também, que necessita de muita oração, que também tem enfermidade. A mãe da Patrícia, né? Também precisa de oração. A irmã Maria. Então, o problema lá que os irmãos já devem ter visto, né? O problema do câncer, no intestino, na trompa, né? Precisamos orar para essa cura. E temos também o Rubens, que não está bom, ele também precisando da oração. A Silvia está aqui conosco, mas também precisa de oração. Então são várias necessidades, né? De irmãos doentes que precisam realmente da intervenção de Deus. E vamos começar orando por eles, tá bom? Pedindo a Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa cuidar desses que nós lembramos aqui, talvez outros mais que me foge à memória, mas que o Senhor possa realmente cuidar de cada um. E dá, Senhor Deus, a Tua graça, Teu amor, e pedimos a cura, ó Deus, dessas pessoas. Especialmente agora pela Lúcia, que o Senhor cuide dela onde ela estiver agora, Senhor. Do Ademir, que nada de grave e demais, mas que as Tuas mãos estejam com ela. Abençoa, Deus, a Tua palavra, nós pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, e eu quero pedir ao Felipe que tente tirar eu estou com um eco aqui na minha cabeça, né? Tentar tirar esse eco que está aqui comigo. Em Apocalipse capítulo 7, o versículo de número 9. Você recebeu aí esse pano aqui, não é? Escrito diante do Cordeiro, Apocalipse 7, 9. Vamos ler esse versículo que está em Apocalipse 7, versículo 9. Diz assim: E depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E agora vamos para o texto dessa manhã, que é Apocalipse capítulo 3, verso de 1 a 6. Enquanto você está preparando aí, Apocalipse 3, de 1 a 6, lembrando que ontem tivemos o pastor Ronaldo com o grupo de jovens aqui da igreja, mas a maioria do grupo aqui era do pessoal do vôlei. Estiveram com um grupo de igrejas batistas, né? Igrejas, não sei se eram todas batistas, né? Mas em Piracicaba, num torneio. E então alguns da nossa igreja foram juntos. Que também Deus continue abençoando esse trabalho, né? E a Patrícia esteve pregando ontem de novo, né? Eu falei que a Patrícia é a nossa agora pregadora internacional, né? Ela está pregando para todo lado já aí, né? E que Deus assim continue usando. É difícil entender, tem coisas assim que aqueles que têm menos tempo parece que é aqueles que Deus usa mais, né?
Eu não tenho tempo para nada. Deus fala assim, então eu vou dar mais uma coisinha para você fazer. E então, orando por eles, ontem à noite eu estive lá, o Rogers também estava lá no aniversário da Elaine, lá em Amparo, né? Tivemos lá à noite, de tarde para a noite. E então também foi um tempo bastante abençoado para a nossa vida, né? Então a igreja, ela é assim, né? Ela espalha, ela está aqui, mas ela está em outros lugares, e a igreja é um corpo vivo, um corpo que tem alma, né? E falando de igreja, no capítulo 3 dessa igreja, que nós vamos terminar hoje à noite, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso, diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Lembra que eu falei, não é? Que é 7 em número da perfeição. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa aqui é uma igreja da qual não tinha obras perfeitas. Lembrando que igreja não é você. Você não é igreja. A gente tem sempre esse negócio assim, eu não vou na igreja, eu sou a igreja. Não. A igreja é o corpo de Cristo reunido de salvos. Então, uma igreja, só a igreja, quando tiver mais de uma ou duas, aliás, mais de 2 ou 3 pessoas reunidas. Isso está lá na palavra de Deus. Então, se você não está numa igreja chamada corpo de Cristo, você não faz parte da igreja. Eu me batizei, me tornei membro da igreja. Isso é verdade, mas isso é eclesiologia. O que é eclesiologia? É o estudo da igreja, né? Hoje nós começamos na nossa classe, lá estudamos a igreja. Então, na eclesiologia, seja ela batista, seja ela luterana, católica, para você se tornar membro da igreja é o batismo. Mas o batismo não o torna, interessante, nem salvo, pode tornar membro da igreja local, mas não o torna membro do corpo de Cristo. Porque se você não é salvo, o batismo não vale nada. Então, para você fazer parte da igreja de Jesus, você precisa ser salvo e receber o Espírito Santo. Então, esse é ponto pacífico. Isso é teologia pura, simples de Deus. Eu me batizei, eu faço parte da igreja agora, mas você não vem na igreja, você não contribui, você não tem nenhum ministério. Você pode fazer parte do hall, mas não do corpo, daquilo que Jesus olha. Interessante, né? Quando Jesus olha para a igreja, ele vê o joio e o trigo. Trigo produz vida, joio não produz nada. Esse é um grande problema da salvação e de quem vai entrar no céu, porque está diretamente implícito na sua vida o produzir. Essa igreja é uma igreja que não produz absolutamente nada, mas é uma igreja cheia, uma igreja lotada, uma cidade rica, mas diz assim: as tuas obras não são perfeitas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, repreende-te. E se não vigiares, virei sobre ti, como um ladrão, que não saberás o que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes, olha aí, algumas pessoas, algumas, não muitas, que não se contaminaram com as suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, por isso que você recebeu aqui hoje, né? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos lá, né?
a gente está indo para o fim desses dias. Estamos no fim aí também da campanha de oração. Essa é uma igreja chamada igreja, tendo o nome de viva, mas ela está morta. Se essa é uma igreja relacionada a esse ano de 1500 a 1700, é a época da igreja mais rica da história, né? Essa igreja, ela tem abóbadas, cúpulas, os pintores que as pintaram, tem homens, por exemplo, nessa Michelangelo, né, e tantos outros mais, pintaram os tetos das igrejas e tudo mais. São igrejas que demoraram às vezes 200 até 300 anos para serem construídas. Mas é uma igreja desse período morta, porque a Bíblia foi tirada da igreja. Existem algumas remanescentes que estão surgindo, mas nessa igreja local não tem vida mais. O povo foi tirado a palavra, e a Bíblia diz, se não houver profecia, o povo se corrompe. Missa é feita, virada para a cruz em latim, ninguém entende nada. Os dogmas são feitos, a bula, naquela época, seja ela papal ou não, direcionada. Agora, tem alguns remanescentes dessa igreja que estão lá dentro. Muitos já se contaminaram, perderam a essência. Aí surge Lutero, Zwinglio, nessa época depois mais posterior, né? E tantos outros mais, que vêm de dentro dessa igreja puxar uma reforma, chamada Reforma Protestante, que surge dentro da igreja católica. Então volta um pouquinho lá, né? Se, aquele outro slide lá, primeiro, se realmente os autores dos livros, os teólogos, eles afirmam esse período dessa igreja, chamado de Idade Negra, período onde que foi morto e mortas muitas mulheres, chamado de bruxas, queimadas vivas. Por quem? Pela igreja. Nessa época houve muitas perseguições sobre alguns, um pouquinho posterior, né, para vocês dar um grupo chamado Anabatista, que significa batizar de novo. Esse grupo foi perseguido cruelmente até pelos católicos e também até pelos depois protestantes, alguns deles, e mataram muitas dessas pessoas. Tudo é errado. Então, se alguém dizer que a Terra é redonda, Galileu Galilei, vai morrer queimado. Porque a igreja passa a ser a dona da verdade, da ciência e de tudo mais. Então, o que acontece com esse período? As pessoas, elas são banidas de entender a palavra, e não entendendo a palavra, elas não chegam a lugar nenhum. Mas se nós pensarmos na igreja local de Apocalipse, nós podemos também fazer um link dessa igreja para o ano de 1500, 1700, mas trazer para nosso dia de hoje. Então, lembrando outra coisa, que a profecia bíblica, ela está relacionada com a igreja local, mas a igreja inserida dentro da cidade, do lugar. Todas as 7 igrejas, elas têm profecias inseridas na localidade daquela época. E domingo de manhã eu preguei sobre essa última igreja, que seria a sua de hoje, que nós estamos inseridos nesse contexto de estarmos frios, mornos. Bom, problema dessa cidade. Qual o caráter dessa cidade? A gente precisa entender por que está falando dessa cidade específica. Uma província romana, que hoje é a Turquia. Vocês se lembram que eu falei da água, né? Que era do aquaduto. Essa é outra situação. Essa cidade havia sido tomada 2 vezes. Uma pela Pérsia
e a outra vez pelo Antioco. Essa cidade foi construída a 500 metros de altura, e esse povo, eles tinham uma concepção de que nada podia atacar a cidade deles. Porque eles estão numa montanha, e qualquer coisa que possa atacar a cidade, eles estão livres. Mas essa cidade foi saqueada 2 vezes, e por isso que vem o texto que Jesus diz assim: virei como, Apocalipse, como o quê? Ladrão. Porque aquelas pessoas da cidade que nós estamos vendo aqui, elas, de Sardes, elas estavam tão acostumadas com a segurança que elas tinham, que elas relaxaram na segurança, e a cidade foi tomada 2 vezes. Então Jesus diz assim: vocês moram em Sardes, ela foi tomada 2 vezes porque eles não vigiaram. Cuidado você da igreja. Você está entendendo como é que Jesus, a carta está fazendo relação com a cidade? Então o contexto que você vive hoje está inserido dentro da nossa igreja. Isso é um problema. Ele diz: virei como ladrão. Essa cidade sofreu alguns terremotos, e no ano 17 depois de Cristo foi um dos mais violentos. E o que aconteceu? O povo foi viver na rua. Depois de rua, ficaram vivendo fora dos muros da cidade. E como é que eles viviam? Começaram a fazer casebres. Então, o medo do terremoto era muito grande. Então, o que eu vou fazer? Se eu morar na minha casa, eu posso morrer. Então, ele fazia um casebre do lado de fora, lá do muro. E nesses casebres que eles faziam, viviam na pobreza. Então, vocês são ricos, mas são o quê? Pobres. Passava um rio na cidade, que eles tiravam o ouro. A cidade tinha muito dinheiro, mas ao mesmo tempo estava morando na pobreza lá fora, do medo de terremoto. Então Jesus disse para aquela igreja: vocês são muito ricos, mas vocês são pobres. Então Jesus está balanceando a cidade com a teologia dele, ou com a teologia da palavra de Deus. Então a igreja, primeiro, achava que estava muito viva, e Jesus diz assim: vocês estão mortos. Então o que acontece? Por que isso? Bom, era uma igreja numerosa, de muitos membros, mas a igreja que mais retroagiu em questão espiritual do que a própria Laodiceia. E Jesus diz assim: olha, vocês têm aparência de viva, mas está morta. Tem muito crente, né, que infelizmente tem aparência de estar vivo, mas está morto. Já morreu há muito tempo. Será que Jesus se enganou em relação a essa igreja? Mas ele diz assim: mas tem um pequeno grupo ainda remanescente, e faz um pequeno elogio. A ideia aqui é o ato de conhecer o coração, esquadrinhar o coração das pessoas. Agora, uma palavra bem interessante para vocês entenderem, né? A igreja tinha uma ortodoxia. Olha que palavra bonita. Fiel. O que é uma ortodoxia? É o rito do culto. A pessoa vem, tem a hora que prega, a hora que canta, a hora que pega o dízimo, a hora... Então, assim, a ortodoxia, lia a Bíblia, tem um momento de ler a Bíblia. A ortodoxia da igreja não é errada, mas estava morta. Então, às vezes, você e eu podemos fazer até assim: você faz sua vida devocional, você abre a Bíblia, você lê, né? Você ora, tudo, mas está morto. Mas como é que pode fazer uma ortodoxia e ter um rito de contribuição e de presença das pessoas, mas estava morta? Um camarada chamado McDowell, que é um escritor, ele diz assim: a experiência cristã se mantém viva pela sua expressão em atos daquilo que professa em palavras. Olha aí, a experiência cristã se mantém viva pela sua expressão em atos
daquilo que se expressa. Hoje de manhã eu vim para cá, passei na padaria para pegar um pão. Eu sempre vou para o lado de cá, mas hoje eu resolvi vir para o lado de cá. Eu estava a pé, né? E passei. Eu não estava com a Bíblia, mas estava com o livro dos 100 dias. E passei do lado de um casal, que eu acho que eles moram ali, numa perua ali, numa Kombi, numa padaria, né? E eu escutei a conversa deles. Eu não sei se eles estavam falando para mim, né? Porque eu fiquei pensando, acho que eles estão falando de mim, né? Todo mundo sabe que eu sou pastor aqui. Ele falou assim: não adianta carregar a Bíblia. Ela falou para o marido: é crente só de boca, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, se ela falou de mim, talvez falou, porque eu não falei bom dia para ela, né? Ou para os dois, que eles estavam fumando assim, sentado ali, e não estavam olhando para mim. Eu falei, talvez eu tenha, fiquei pensando, eu falei, talvez errei, devia ter falado, bom dia, casal, lindo, maravilhoso. Então, se ela falou isso para mim, ela falou certo, porque eu deveria ter falado um bom dia, não é? Agora, se ela não falou isso para mim, ela falou para outra pessoa, eu não sei. Mas aquilo me, sabe, acende um farolzinho em você. Aí eu vim vindo para cá, falei assim, poxa vida, né? Eu estava com tanta pressa, será que eu não podia ter falado para eles bom dia? Então tem uma outra pessoa que sempre está ali. Eu vou de manhã lá, sempre pegar pão, 6 e pouquinho. Elas que dormem ali, é uma senhora, na verdade é uma moça, né? Mas está toda destruída, tadinha. Aí esse dia, ela sempre me pede dinheiro. Me dá um pãozinho, dá um pãozinho. Aí eu sempre falo assim, meu Deus do céu, essa mulher quer pãozinho para droga, né? E eu acabo não dando. Mas, quando foi, acho que sexta-feira, você pode me dar um pãozinho? Eu falei, tá, R$2, vai comprar o pãozinho. Aí saí e fiquei olhando, ela não foi comprar o pãozinho. Então fala assim, agora semana que vem, se ela pedir, eu vou comprar o pãozinho e vou dar na mão dela o pãozinho. Mas igreja, ela está relacionada nessa situação que as pessoas estão te vendo. Até um bom dia que você dá, ou deixa de dar, transforma a atitude daqueles que estão te vendo. Por que que essa igreja está morta? Ela vive de aparência. Então os crentes entram lá na igreja, todo mundo bonitinho, né? Domingo, o pastor Claudinei está viajando. Ele está lá com os netos, vai ficar 40 dias lá, nos Estados Unidos. Aí domingo passado ele veio no culto aqui à noite. Aí quando era 6h30, aperta a campainha, eu falei, quem que é? 6h30 daqui, né? Aí eu olhei assim, a Berenice falou, tem um homem aí, né? Eu olhei, era o pastor Claudinei. Ele, pastor Marcos, eu esqueci. Eu falei, rapaz, eu liguei para você. Ele falou, esqueci. Aí ele falou assim para mim, aí estava falando de igreja. Ele disse, eu passei numa igreja agora, estava lotadinha. Eu falei, como é que estava recebendo as pessoas? Ele falou assim, tinha 4 coelhos lá, ou 2, não sei, na porta. As pessoas vestidas de coelho, e dizendo, vem celebrar a Páscoa, né? Então, a turma parava na rua e ia por causa dos coelhos, né? Então, essa é uma doxologia errada, né? Então, não sei se vocês têm que entender, né? Eu quero que vocês pensem, botem na cabeça para vocês entenderem essa ideia. Então, você pode ter até uma doxologia boa, entrada legal, as pessoas, mas se você não tiver na mensagem da palavra, está errado. Porque a doutrina é um princípio de coisas que a Bíblia tem. Embora esses homens, eles tinham esse princípio doutrinário bom, eles não viviam isso. E eles deixaram de amar, deixaram de evangelizar, deixaram de conviver com o Senhor. Transformou numa igreja de marionetes, que é a segunda coisa. Uma igreja que é marionete? Aquela coisa que você mexe, né? Segundo ponto, uma igreja de marionete. Você vem e não sabe nem porque você veio, porque você está aqui, mas você está aqui, né? O pastor ligou que você faltou, então você veio. Mas exatamente qual é o propósito da igreja? Qual é a função que a igreja tem nessa terra?
E essa igreja escondia o propósito dela que não tinha, que era o propósito de morte. Riquíssima, adornos externos muito legal, homens de sucesso dentro dessa igreja, mas elas não viviam o que devia viver. Percebe que essa igreja não tinha perseguição, gente, como as outras que você viu. Essa igreja não era importunada pelos judeus, não era importunada pelo governo e por ninguém, mas eram crentes totalmente nominais. Não tinha envolvimento com as coisas de Deus, não tinha um compromisso de verdade com as coisas de Deus. E nessa situação, eles não faziam nada, faziam o culto, não é? Era uma multidão de pessoas sem compaixão, terceira coisa. Eles já tiveram um passado vibrante, mas agora perderam a compaixão. Interessante que a terceira coisa é que eles perderam a origem da sua identidade. E eu já conversei com pessoas mais assim, velhas na igreja, que têm mais idade, aí fala assim, eu já fiz muito, agora eu não faço mais nada. Perdeu a origem. Porque Deus não chamou você para servir Ele enquanto você é jovem, chamou você para servir até a morte. Até a morte. Então eles passaram a não ter compaixão. Não tem compaixão mais pelos trabalhos lá fora, não tem compaixão pelas pessoas que estão morrendo, não tem compaixão pelas almas perdidas, que vai ser a igreja hoje da noite. Perderam a compaixão. O evangelismo acaba. Você se lembra que eu falei que a pessoa se tornava cristã só pelo ato de ser batizada? Batizou, é um cristão. E aí precisa surgir um movimento de novo evangélico, que vai ser à noite, que vai transformar o mundo anterior do que você vive. Mas essa igreja, ela tem um juízo, veja lá, lembra-te porquanto, quando tem recebido, ouvido, guarda e arrependa-te, pois se não vigiares, virei como ladrão. A mesma palavra que o Senhor está dizendo para a cidade ficar atenta que o terremoto pode acontecer em qualquer momento o terremoto podia acontecer, por isso que eles estão morando em casebre lá fora. Depois de um terremoto, um abalo sísmico pode ser 7 vezes mais abalos de novo. E por isso que as pessoas evacuam os prédios, elas descem, né? Quem mora nessas áreas de risco, porque pode acontecer de novo. Você não sabe o que vai acontecer. Fica preparado. Jesus está dizendo, olha, o terremoto aconteceu, mas pode acontecer de novo. Só que tem poucas pessoas que não se contaminaram com as vestes sujas da cidade. Interessante esse texto aqui. Eles ainda continuam usando as vestes limpas. Quando você abre lá a palavra de Deus em Gênesis, diz assim, tem uma palavra muito interessante, que diz que Ló, ele foi armando a sua tenda, até chegar em Sodoma e Gomorra. Ló não pegou a tenda dele e falou assim, não, eu vou armar agora a minha tenda aqui já em Sodoma e Gomorra. Não, ele foi armando devagar. Hoje ele armou aqui, desmontou, aí ele olhou, viu que se não tinha ninguém, o irmão, né, o Abraão, até chegar em Sodoma e Gomorra. O problema da influência externa na igreja não começa mais com aqueles que têm 60 anos aqui, começa com as crianças e com os adolescentes. Esses que estão aqui já estão tudo indo para o bico do céu, não é do curvo, do céu. A influência maligna, humana da cidade já não vai mais nos atacar, porque já passou o tempo. Mas essa meninada, eles estão sendo influenciados pela televisão, pela TikTok, pelo Facebook, pelo Insta e vai. As coisas estão, né?
E eles estão perdendo a essência do que é a igreja, do que é o serviço, do que é a comunidade. Porque a própria igreja de hoje, ela não prega serviço. Ela prega, vem. Pega as igrejas aí. Né? A pessoa coloca lá fulano era pobre, ficou rico, o outro foi curado. Aí coloca logo em seguida assim, a igreja tal faz isso. O nome de Jesus nem aparece. Vem a mim. Agora, há um pouco de fiéis que andam na contramão. Diz lá, algumas pessoas não se contaminaram. Por isso que você tem um evangelho hoje, sabia disso? Porque poucas pessoas, como Martinho Lutero, como Zwinglio, e como tantos outros, eles não se contaminaram. Apesar da igreja impor sobre eles, eles levantaram contra e disseram o seguinte, não, vamos levantar uma nova era para a igreja. Você pode levantar uma nova era para a sua igreja. Então, quando a gente condena e fala mal da igreja, mesmo a igreja, a pior de todas, sempre tem gente boa. Sempre tem algumas pessoas que estão lá escolhidas pelo Deus. Quarta coisa, o chamado arrependimento. Virei como um ladrão. Ora, lembra que a cidade foi saqueada 2 vezes? Por que foi saqueada? Porque eles tiraram os vigias. Quem que vai subir aqui? Aqui nós somos muito poderosos. E Jesus disse, lembra da cidade. Pode acontecer na igreja. E o arrependimento, então, para a gente pensar aqui uma conclusão, irmãos. O arrependimento é vestir trajes brancos de pureza moral. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus tem a cabeça branca. Em Apocalipse 4:4, os 24 anciões vestidos de branco diante do Senhor. Em Apocalipse 6:11, você leu os mártires vestidos de branco. E nesse versículo 7 e 9 que você recebeu, a multidão dos remidos vestidas de branco. Então, o que é que Deus estava falando para aquela igreja? Fidelidade. Ao que vencer, vai vestir essas vestes brancas. E de maneira nenhuma eu riscarei você no livro da vida. Se essa cidade era rica, as pessoas vestiam de roupas muito bonitas. Mas Jesus disse assim, precisa só vestir de branco, de pureza. Eram crentes, fashion, mas não eram chamados para o Senhor. Então nós precisamos pensar em alguma coisa, assumir um compromisso, não de viver de aparências como essa igreja vivia. Estamos num estado de alerta constante. E uma frase aqui, de impacto é, assim, muito mais importante do que aquilo que as pessoas pensam sobre a sua vida e a igreja, e sobre você, é o que Cristo pensa sobre ambos. Então, irmãos, encerrando, o que é a igreja? O que é a igreja que Jesus quer? Enquanto os irmãos podem subir aqui, igreja é eclesia. Eclesia o que é? Chamados para fora. A igreja é uma assembleia. Assembleia de quem? De santos justificados por Cristo. A igreja é uma assembleia reunida de salvos. Então o clube não é uma igreja. O clube da Andorinhas não é uma igreja. O condomínio reuniu, não é uma igreja. Nós fizemos uma reunião lá em casa e oramos. Quantas pessoas estavam lá? Tinha 10. Tinha alguns salvos lá, não tinha nenhum, então não é igreja.
A igreja foi chamada para fora. Então a ideia de igreja que Jesus queria que eles entendessem é o seguinte: igreja, local aqui, o que você veio fazer aqui? 3 coisas. A igreja é chamado reunião. Você veio adorar, você veio louvar. Atenção, presta atenção comigo aqui. Não sei o que vocês estão olhando por aí. Olha para mim. Vocês veio adorar, vocês vieram louvar e vocês vieram na comunhão. 3 coisas básicas dentro desse lugar aqui. Eu posso louvar, mas não posso adorar. Porque a adoração está no compromisso do serviço. Atenção, presta atenção, fica comigo. Se só guardar isso, você vai embora abençoado para você. Eu posso vir aqui e ter um ótimo louvor, mas Deus não aceitar a minha adoração. A adoração, ela está implícita junta com o serviço. Porque quem ama, serve. Então aquela igreja não tinha serviço. Então ela não tinha adoração. Não evangelizava, não ajudava ninguém, não tinha compromisso com as pessoas e não tinha comunhão. Se você não conhece o seu irmão que está do lado seu, do lado direito, não sabe nem o nome dele, se a gente tivesse aqui milhares de pessoas, mas não tem, você também está em débito na comunhão. Porque comunhão, ela tem 2 vertentes. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, igreja. Reúno, depois eu amo quem? Meu próximo como a ti mesmo. Então, bom dia, boa tarde, de onde você veio, quem é você, está precisando de alguma coisa. Comunhão é um todo, não é casamento. Eu só sento com a minha mulher, ótimo, você casou. Eu só sento com meu amigo, minha amiga. Você não casou aqui na igreja. Aqui na igreja você não é casado. Aqui você na igreja é redimido pelo sangue de Jesus para prestar um serviço, uma comunhão. Se tiver que sentar longe da tua mulher, do teu marido, para abençoar alguém, é igreja. Está entendendo? Se eu tiver comunhão com as pessoas, eu tenho que ter participação. Esse é o problema daquela igreja. Muito rito, muito incenso, muita adoração, canto gregoriano, canto não sei do que, mas vazia. Vazia. Vamos pensar nisso, não é? Igreja de Sardes, igreja desaprovada. Eu sou aprovado mesmo por Deus? Pensa, se eu sou, eu tenho que ter 3 coisas básicas na minha cabeça. Não tem jeito, gente. 3 coisas. Eu preciso louvar, adorar, é o trabalho. Se eu não conseguir trabalhar aqui, lá fora, eu preciso ter alguma coisa que eu vou envolver, ajudar, abençoar pessoas, cuidar de alguma coisa. Eu preciso ter comunhão com as pessoas. Eu não posso ser um crente da minha casa. Senão, a gente não vai para lugar nenhum. Vamos ficar de pé? Seja honesto com você mesmo, né? Pergunta para Deus aí, onde eu posso melhorar? Onde eu posso, como salvo, né? Eu possa fazer a igreja de verdade. Uma igreja que tem os aspectos. E aí Jesus disse, você me ama? Então cuida dessa pessoa aqui que chegar aqui com um copo de água. Viúvas, órfãos, doentes, desabrigados, desamparados. E aí vai embora, né? Deus nos abençoe e nos ajude. É o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu gosto muito da expressão daquele homem que foi curado de lepra, Naamã, e ele disse assim: ó, eu vou levar um pouquinho da terra de Israel, para todas as vezes que eu ajoelhar nessa terra eu lembrar desse Deus. Então leva uma coisinha para sua casa nessa manhã. Quero que você ore com quem está do seu lado direito e esquerdo, né? O Jaldemir mandou a notícia que a Lúcia está bem, graças a Deus, né? E então ore agora com quem está com você aí, escolhe alguém para orar e peça a Deus por aquilo que você ouviu nessa manhã. Que Deus abençoe. À noite, os homens e as mulheres vão cantar. Olha aí, juntaram tudo, ensaiaram quarta-feira. Traga um amigo, traga um visitante, vai ser muito bonito. Não sei se nós vamos cantar direito, mas bonito vai ser. Então traz um amigo, né? E semana que vem vai ser um mês totalmente diferente. Esse culto aqui não vai existir. Hoje é o último culto desse mês aqui. Você vai ver o que vai acontecer.
Vai ser totalmente diferente nesses 4 domingos. Vai ser um tempo realmente da família, né? Então, o Eliseu vai estar falando um pouco à noite. Que Deus te abençoe até a noite. Olha aí com quem está do seu lado direito e esquerdo. Deus cuide de você. Tenha um bom domingo. Aproveita com a família.